A França é um país bem conhecido pelo mundo por suas greves contra o governo desde a época da Revolução Francesa. Isso porque essas greves sempre surtiam algum tipo de efeito que fazia o sistema recuar de certa forma. E esse gesto de protesto foram apelidados entre os franceses como a Força das Ruas. La Reine é um filme francês lançado em 1995, ano em que ocorreu um dos maiores protestos na história da França. O filme inicia com imagens encenadas do protesto, mas que fazem parecer muito real por conta da filmagem, a filmagem meio suja, e antes de tudo com uma mensagem de lamentação do ocorrido e condolências às famílias das vítimas daquele dia. Enquanto você vê as cenas de brutalidade do conflito entre a população e os policiais, como trilha sonora é tocado Burning Looting Tonight, do Bob Marley. E se você não manja muito de inglês, você vai achar que é uma música levinha, para contrastar com a cena. Porém, apesar da sonoridade da música parecer leve, ela retrata a visão de um protestante revoltado, tal qual os protestantes da França em 1995. Por isso, o nome Burning Looting Tonight, traduzindo para Hoje à noite nós vamos queimar e saquear. Só que La Reine não é um filme político. Ele não aborda a fundo as manifestações realizadas nessa época. Ele usa essas manifestações como um artifício para a construção dos três personagens principais. O Vince, um cara que tem origem judaica e é extremamente explosivo, Sade, que é natural da Arábia e o mais rebelde dentre os três, e Hubert, um homem negro que é o mais consciente do grupo. Os três fazem parte de uma minoria que é oprimida, por terem a naturalidade diferente e também por morarem no subúrbio da França, sendo tratados como delinquentes, ignorantes e como a escória da sociedade. Eu sei que o vídeo é sobre a estética do filme ser uma obra-prima, porém eu preciso deixar você imerso no enredo, pois tanto a estética como a história, elas estão conectadas. Então, deixa eu resumir um pouco o prólogo do filme para vocês. O filme inicia com a voz do Hubert contando sobre a história de um cara que caiu de um prédio de 50 andares, enquanto esse homem despencava em queda livre, passando por cada andar para tentar se acalmar, ele dizia: "Até aqui tudo bem, até aqui tudo bem." E então Hubert diz a frase: "Porém, o que importa não é o caminho que ele faz até a queda, mas sim a aterrissagem, ou seja, a morte iminente." O filme corta para as imagens da manifestação que eu havia falado para vocês, e logo após uma notícia sobre um jovem manifestante que estava hospitalizado em estado grave, devido a agressões de um policial durante um interrogatório. Seu nome era Abdel. Esse jovem era um dos amigos do grupo principal, o que deixa eles indignados com a situação. Somos apresentados então ao primeiro dos protagonistas, Sade. Nesse primeiro momento, ele vai até a casa do Vince para poder conversar com ele sobre a noite anterior, pois os dois também estavam participando do protesto. No meio da conversa, o Vince diz que viu algo estranho nas ruas, que em um certo momento ele viu que parecia ser uma vaca, do nada e sem explicação nenhuma no meio do protesto. E o detalhe é que ninguém mais viu essa vaca, somente ele. E essa vaca é uma espécie de simbolismo que é utilizado mais uma vez lá na frente do filme. E eu vou deixar para explicar isso mais tarde para vocês, porque é um pouco complexo. Enquanto o Sade tá lá na casa do Vince, nós conseguimos ver mais ou menos como é a convivência dele ali com a família, que é uma família obviamente desestruturada, já que ele mora com a avó, a irmã e eu acredito que a tia também. Então ele é o único homem da casa, indicando que talvez ele não teve uma figura paterna no seu crescimento. E aqui no início fica bem claro o traço de personalidade do Vince, um cara completamente estourado, agressivo e impulsivo. Parece que a todo momento ele tá com os nervos à flor da pele. E essa cena aqui dele no banheiro, maravilhosamente bem filmada, cara, define isso por completo. Tudo tá perfeito. A transição do espelho pro rosto do Vince para que você ache que a câmera não tá aparecendo no espelho, quando na verdade houve um corte imperceptível pro rosto do ator, e a atuação do Vincent Cassel aqui agindo de uma forma extremamente expressiva, transparecendo pra gente que tá assistindo o ódio que o personagem tem dos policiais, do sistema, em um momento de interpretação do personagem agindo como se estivesse em uma situação de conflito ali com alguém. Então é o ator interpretando um personagem, interpretando uma situação. Uma metalinguagem aqui
muito boa. A primeira cena de tirar o chapéu já é essa aqui. E eu garanto pra vocês que isso vai acontecer com recorrência, tá? Esse filme aqui é muito bem filmado e é muito bem dirigido. Vocês vão cansar de ouvir eu falando isso aqui nesse vídeo. Vince e Sage saem pra encontrar o outro amigo, que é o Hubert. Eles se encontram na academia do próprio Hubert, que foi destruída completamente por conta do tumulto. Por isso, ele é o único dos três que não quis participar do protesto e desaprova esses tumultos entre o distrito e o estado, porque isso mais prejudica ele do que ajuda. E olha aqui, mais uma cena incrivelmente bem filmada. E a partir daqui nós iremos ver tudo o que acontece nesse dia na vida dos três, tanto quando estão juntos quanto quando estão separados. E quando eles estão juntos, você vê o quão orgânico é a relação dos três. Cada um tem a sua própria personalidade, discutem, pensam diferente, mas ainda assim no fim estão um do lado do outro. E isso vai ficando mais claro ainda conforme o filme vai passando, já que cada vez mais os personagens vão entrando em problemas e é incrível como o Vince consegue sempre piorar a situação de alguma forma. Para ele, esse tipo de atitude que ele toma é como se fosse uma disputa por respeito na rua. Tanto que ele fala pro Hubert que ele se sente mal por ser um dos únicos ali a não ter sido preso ainda. Ele resolve absolutamente tudo discutindo, porque ele acha que ele vai imprimir respeito pelo medo. Ele também é muito fatalista, ao ponto dele dizer pro Hubert e pro Sage que caso o Abdel morra, ele vai atirar em um policial para matar. Ele pensa que dessa forma os policiais vão ter medo do contra-ataque deles. E ele fala assim com essa certeza porque depois do tumulto surgiram algumas especulações que um policial tinha perdido a arma enquanto ele se defendia. E alguém havia pego essa arma no meio da muvuca. Imagina quem justamente achou essa arma, né? Sim, meu amigo, a pior pessoa possível para isso, o Vince. Ele pegou a arma e guardou em uma espécie de galpão para caso ele precisasse usar. Em contraproposta desse caos que é o personagem do Vince, temos o Hubert, que não gosta nem um pouco dessa ideia do Vince de querer matar um policial. Ele sabe que isso não resolveria o problema, mas sim pioraria. O Estado não iria deixar barato caso algo assim acontecesse. Então, durante quase toda a narrativa, nós vemos o Hubert sendo essa voz da razão do Vince. Sempre que ele se mete em um problema, o Hubert tá lá para ajudar. E o que eu gosto do personagem do Hubert é que ele é aquele típico irmão mais velho, que ele tenta te ajudar na base da ameaça. Ele fala de forma dura com o Vince para que ele entenda que o mundo não funciona assim. Então, quando o Vince fala que guardou a arma que sumiu no protesto, o Hubert só não pega aquela arma e atira na cara do Vince por eles serem muito amigos, porque ele fica muito puto. Ele sabe do temperamento do Vince, sabe o quanto ele é impulsivo e realmente pode fazer uma cagada com a vida dele. A relação deles dois pra mim é magnífica, mesmo o Hubert não sendo um cara 100% correto, já que ele vive em um ambiente hostil e ele precisa tomar algumas atitudes consideradas erradas para ele se defender daquele mundo que ele vive. Ele sabe que ele não deve extrapolar para dar mais motivo ainda para as pessoas mal intencionadas e não deixa o Vince extrapolar também para que ninguém acabe morto. Já o Sage eu acho que ele fica um pouco sobrando. Na verdade eu não digo sobrando, pois eu acho que todos os três têm a sua importância na trama. Ele é o mais inocente dali do grupo, isso é fato. Então talvez seja por isso que os segmentos dele sejam um pouco mais rasos. Ele é bem importante para essa construção da visão de mundo do Vince, porque o Sage, diferente do Hubert, também acha legal esses protestos que andam acontecendo. Ele tem aquela vontade de ser um gangster fodão também, até porque o irmão mais velho dele também é envolvido com esse tipo de coisa. E então ele alimenta essa revolta na cabeça do Vince também, que é um cara de mais atitude e mais instável que o Sage também. Apesar de não concordarem 100% com as ideias um do outro, os três cresceram juntos e compartilham na mesma vivência de lutar para sobreviver, em meio à desigualdade social que eles vivem ali. Então é por isso que eu acho que a relação desses três aqui é uma das coisas mais perfeitas que eu já vi assim em questão de escrita. É uma relação muito humana, é uma relação que parece muito real. Agora falando um pouco sobre a estética do filme. O filme tem uma estética que combina perfeitamente com a ideia que o diretor quer passar. Ele é totalmente em preto e branco, mesmo não sendo um filme muito antigo, que é de 95, né? A minha suposição é que talvez o diretor quis demonstrar como é esse mundo que os personagens vivem. Um mundo cru, sem graça, ou até mesmo uma representação da forma como o Vince enxerga as coisas, onde ele vê os policiais como o lado ruim e eles como o lado bom. Uma espécie de dualidade bicolor. Os cenários são muito bem ambientados, toda vez que tem uma cena do grupo deles andando pela comunidade, você consegue ver as pichações, as ruas sujas, o estilo de roupa utilizado também, tanto por eles como a comunidade em si, com roupas largas, de origem do hip hop, fazendo uma junção também com a trilha sonora, que é mais puxada para um rap mesmo. A forma como o filme é filmada, com várias cenas em plano sequência, ou seja, com nenhum corte. E para vocês que não têm ideia, isso aqui é muito complicado de fazer. Os atores têm que passar às vezes mais de 2 ou 3 minutos diretos sem sair do personagem. Tudo isso enquanto a câmera segue
segue eles como se fosse um POV ali, um ponto de vista, e eles não podem errar uma fala sequer, senão começa tudo de novo do zero. Fora as técnicas de ângulos de câmera muito inventivas que tem nesse filme. Cada cena com tudo muito bem enquadrado, muitas inclusive virariam facilmente um wallpaper. Olha essa cena aqui, cara. Cara, isso aqui esbanja estilo e estética. O zoom out com os personagens recortados e com uma diferença de velocidade do zoom out do fundo pros dos personagens, dando esse foco maior pros três que estão ali enquadrados. E logo após essa cena a gente tem outra pedrada de enquadramento. Eu sinceramente nem sei como explicar isso aqui direito pra vocês, porque eu não tenho propriedade o suficiente pra falar sobre. Ó, Kossovich, você tá de parabéns, meu amigo. Que composição magnífica. Ele conseguiu nessa cena enquadrar os três personagens, cada um em um lugar diferente do ambiente, focando e desfocando nos personagens conforme eles vão falando. Tudo isso por meio de um espelho que de alguma forma eles conseguem filmar através do espelho sem a câmera aparecer. E como o filme é de 95 e foi feito com baixíssimo orçamento, dá pra deduzir que isso não tem efeito especial nenhum. É tudo ângulo de câmera muito bem pensado. Pra mim isso aqui parece bruxaria, mas talvez tenha valido a pena o Kossovich vender a alma dele pra poder gravar e dirigir tão bem assim. Parabéns, meu amigo, você é 10. Falar sobre a direção desse filme e o quanto ele é inventivo, cara, é chover no molhado. E só eu falar pra vocês aqui sobre essas cenas não expressa completamente o que é de verdade, o que ele entrega de verdade. Eu prefiro muito mais que você veja com seus próprios olhos. E eu acredito que mesmo que você não entenda tanto assim de direção, você vai perceber o quanto esse filme ele é diferenciado. Outros aspectos como a simbologia da vaca, a frase que o Hubert fala no início, o encontro que eles têm com alguns personagens secundários no meio da história, que passam uma mensagem ali abstrata pra eles, se conectam muito bem com o enredo. Essa simbologia da vaca, pra mim, obviamente, é a mais misteriosa, porque não tem uma explicação certa. Fiquem abertos pra você que tá assistindo interpretar. E eu acho, e eu pesquisei sobre também, pra ver se tinha alguma informação do diretor explicando sobre essa cena, só que eu não achei nada que explique completamente o que o diretor falou sobre. Mas vendo algumas interpretações de algumas pessoas que viram o filme e compartilharam ali a sua opinião no Reddit, eu encontrei um cara que falou que aparentemente essa vaca, ela representa um aviso de algo ruim prestes a acontecer. Essa vaca ela é uma forma de avisar o Vince que o caminho que ele está traçando vai levar ele à queda, o que linka com a frase inicial que o Hubert recita lá no início do filme. O que reforça esse argumento é que ele viu essa mesma vaca no início, enquanto ele estava no conflito, e no meio do filme, quando ele está com essa ideia de querer matar um policial por conta do Abdel, ele também vê a mesma vaca. Então faz bastante sentido essa interpretação que esse cara teve, e eu particularmente concordo com ela. Eu não vou ser tão específico aqui com a história do filme, mas eu já vou dar um spoiler aqui do final, então se você não quer estragar a sua experiência e não quiser ouvir o que eu vou falar agora, você pode pular um pouquinho aí lá pro final, ou então já pode sair do vídeo porque já tá praticamente no final. Bom, chegando ao fim do filme, o Abdel infelizmente morre no hospital. Porém, o Vince abandona aquela ideia de matar um policial para poder tentar meio que vingar a morte do Abdel. Até porque eu não disse, mas no meio do filme ele tem a oportunidade de fazer isso diversas vezes, de matar alguém no caso, né? Só que a consciência dele sempre pesava nesses momentos. E principalmente pelo fato do Hubert ficar ali no pé dele o tempo inteiro. Então depois do Vince abandonar essa ideia, nós temos ali uma certa sensação de paz. Os três se resolveram e vão voltar às suas vidas normais. Cada um vai ali pro seu lado e eles vão continuar vivendo um dia após o outro, como sempre faziam. Mas essa sensação de paz é interrompida. Alguns policiais chegam de carro e abordam o Vince e o Sage. Um desses policiais é um cara que aparece logo no início do filme, quando rola uma confusão entre o cara que chefia o distrito, que no caso é o irmão do Sage, e os policiais que queriam limpar as ruas. O Vince ofendeu esse cara nesse primeiro encontro e ofendeu mais uma vez quando eles se encontraram novamente. O policial estava pronto para poder dar o troco de alguma forma. Eles entram ali em conflito e o Hubert volta para ajudar o Vince e o Sage. Com a arma apontada para o queixo do Vince, o policial, em um ato de desespero ali no meio do conflito, atira. Não era pra ser daquela forma. O Vince cai no chão, obviamente morto, e o Sage e o Hubert observam aquela cena em choque. O Hubert então, que tava com a arma, porque o Vince entregou pra ele depois que ele desapegou dessa ideia de querer matar um policial, saca a arma e em praticamente assim um momento de transe total, ele direciona essa arma pra cabeça do policial, que também obviamente mira no Hubert como uma forma de defesa. A câmera corta pro rosto do Sage e enquanto ela dá um zoom na reação dele, e enquanto também ele fecha os olhos, se ouve um disparo.
O filme não deixa claro quem atirou, se morreu apenas um, se quem morreu foi o Hubert, ou quem morreu o policial, ou se ambos morreram. E o filme simplesmente finaliza assim, de forma trágica e como devia ser. Tudo ao redor do Vince avisava para que ele não trilhasse aquele caminho, que o caminho que ele estava fazendo era errado, que ele não ia ter um final feliz. A vaca, os diálogos com os personagens secundários, o próprio Hubert avisando ele o tempo inteiro, e mesmo assim ele continuou até o último momento sendo inconsequente e achando certo o que ele estava fazendo, sendo cegado pelos seus ideais. Então o fim do Vince foi condizente com o que ele escolheu para si. O que importa é a aterrissagem. Era o que a frase dizia. E sabe o que é mais legal desse final? É que ele põe justamente o cara que era a contraposição do Vince no mesmo lugar dele. Matar aquele policial traria o Vince de volta? Não, porém ele sofreria as consequências do que fez, assim como o Vince sofreu. E esse detalhe aqui do Sage meio que fechando os olhos no final do filme, e ele abrindo os olhos assim que inicia o filme, cara, faz uma ligação muito boa entre fim e início, né? Uma transição invertida da parada. La Reine é simplesmente espetacular. É um filme que esbanja estética, esbanja direção, atuações incríveis, direção de arte. Porra, é um filme que, cara, praticamente ganharia o Oscar hoje em dia. Se você colocar La Reine pra competir com os filmes de hoje em dia, ele ganharia facilmente. E eu não digo nem dos filmes de hoje em dia, eu digo dos filmes de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Cara, é incrível, esse filme é sensacional. Trilha sonora é incrível, tudo que você imaginar que faz de um filme nota 10, ele tem. Eu particularmente não mudaria nada. É um daqueles filmes que você olha e, cara, você não enxerga erro. Literalmente não tem erro, não tem o que você precisa tirar pra poder o filme ficar melhor. Não tem como você fazer isso. Se você tirar algo, na verdade tu vai piorar o filme. Ele é coeso do início ao fim e também te prende em todos os momentos. Dá uma chance pra esse filme, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu acho que eu vou começar a fazer mais vídeos aqui comentando sobre filmes que não são tão reconhecidos assim pelas pessoas. Se você curtiu essa ideia, né, então comenta aí se você também já assistiu o filme ou então pretende assistir. Comenta aí que eu vou dar uma vista nos comentários, tá ok? Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Até uma próxima, valeu e falou.